Família Kids, sejam bem-vindos à nossa aula de número 23, aula revisão. Nessa aula vamos falar de todos os temas que trabalhamos, que ministramos no nossos cultos Kids. E para isso eu quero também frisar para você que esse mês foi o mês da oração. Por isso que nós preparamos esse display aqui, essa imagem, Dia Mundial da Oração, que foi no começo de março. E você pode observar que aqui nós incluímos todas as crianças, porque nós somos uma igreja inclusiva e precisamos também levar o evangelho para as crianças atípicas, deficientes e sucessivamente. Enfim, essa aula nós começamos com a oração de um justo e o justo precisa abrir a boca para clamar a Deus. Então, para isso, nós começamos a trabalhar com o tema principal de Jeremias 33:3. Clame a mim que responder-te-ei. Por isso que aqui eu fiz uma boquinha para você entender. Essa boca está fechada, mas nós precisamos trabalhar com as crianças que eles precisam abrir a boca para clamar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Em seguida, nós vamos trabalhar com eles sobre o relógio da oração. Como é que uma criança vai aprender a orar? Para as crianças de 3 a 5 anos de idade, nós trabalhamos com esse relógio. Esse relógio é muito simples de você fazer. É uma caixa, uma tampa de uma caixa, de uma pizza, onde eu aproveitei. Aqui eu colori de tinta guache preta, depois imprimi um relógio e colei. Se você tem um relógio ou um relógio que você tem aí na sua casa, real, você pode levar para a aula também. Depois você pode colocar aqui no meio uma bailarina. É um parafuso que ele tem círculos que dá para trabalhar os ponteiros. E com esse relógio nós ensinamos às crianças o passo a passo da oração. E aqui você pode estar ensinando a criança a agradecer 15 minutos. Primeiro agradece. Como orar? 15 minutos de oração. Agradecendo. Depois 15 minutos de oração, pedindo perdão pelos pecados, pedindo perdão pelos os erros cometidos. Depois 15 minutos de adoração e depois 15 minutos de gratidão e orar pela família. No final, encerra 1 hora de oração. As crianças precisam entender essa forma de orar, principalmente as crianças de 8 a 12 anos de idade. Já as crianças de 3 a 6 anos de idade, nós trabalhamos com o recurso visual, por isso que o relógio é bem colorido, que é para chamar a atenção deles. E lógico que eles não têm ainda noção de minutos, de hora, mas aí mesmo assim você já vai introduzindo para que eles comecem a se sentir adaptados com o ritmo da oração. Essa forma é uma forma organizada de ensinar a criança como orar. Em seguida, nós vamos trabalhar com o tema Orar é conversar com Deus. Como é que conversa com Deus? Então, conversar com Deus é uma conversa com um amigo. Então, por isso que nós precisamos aqui de uma mão e nós trabalhamos essa mão. Você lembra? Para as crianças menores, nós trabalhamos só a mão, não levamos para as crianças menores, corrigindo. Para as crianças menores, nós levamos os recursos visuais. Para as crianças já maiores, nós não trabalhamos os recursos visuais porque eles já estão adaptados mais com a leitura bíblica. Então, as crianças menores, nós colocamos aqui. Por quem orar? Por quem a criança deve orar? E aí nós fomos trabalhando dessa forma. Pelas crianças doentes, pelos amiguinhos atípicos, os amiguinhos que estão em cadeiras de rodas, que tem alguma deficiência, pela família, também pela nossa igreja e, por último, pelos missionários que vão à missão, como nós, tias e tios do Kids, somos missionários. Essa mão é bem ilustrativa. E para as crianças maiores, nós não
apresentamos os recursos visuais, apenas a mão. Se você não tem essa mão, como eu falei nos outros vídeos, você pode trabalhar a sua própria mão, justamente para as crianças que têm já a idade mais evoluída. E o título principal dessa mensagem foi Daniel 6:10, que fala que Daniel orou 3 vezes ao dia. Olha aqui o sol representando o dia. Pela manhã, de meio-dia e à tarde. Daniel era muito aplicado na oração. E nós trabalhamos com eles essas 3 formas, esses 3 horários de orar, de se encontrar com o Senhor e conversar com Deus. Em seguida, trabalhamos o semáforo da oração. Olha aqui, a tia que lembra desse semáforo. Esse semáforo é muito fácil, simples de fazer. Você é um papelão. Em seguida, você cola aqui um EVA. Se você não tem EVA, você pode estar colando cartolina. E essa imagem foi retirada da internet. Simples, tia. E você vai trabalhar a oração. Quando é que estamos vermelhos na oração? Quando não paramos para orar. Sinal de amarelo, quando nós estamos assim, um dia ora, outro não ora, mais ou menos na oração. Ora uma vez no mês, depois não ora mais, sinal de amarelo. E o semáforo verde, quando nós estamos orando todos os dias, nós temos acesso aos céus. Todos os dias conversando com o nosso Pai, com o nosso Criador, e isso que é uma oração ativa. Aqui é uma oração que está meia lá, meia cá, e uma oração parada. Você conhece Jesus, sabe que Jesus faz milagre e parou de conversar com o Pai Celestial. Por isso, você frise que nós precisamos estar no verde. Esse foi o semáforo da oração que nós trabalhamos com o tema principal, que foi Daniel 6:10. Logo em seguida, nós começamos a trabalhar a oração da mulher virtuosa, porque esse mês de março foi o dia da mulher, né? E então nós começamos a trabalhar todas as mulheres que se empenhou na obra de Deus, todas as mulheres que clamou ao Senhor. E a primeira delas foi Ana. Ana foi uma mulher que teve muita comunhão com o Senhor, e porque Ana queria uma bênção, né? E nós trabalhamos com eles esse display, né, de Ana. Esse display foi trabalhado com as crianças de 3 a 5 anos de idade e de 6 e 7 anos de idade. Então, se você não tem acesso a esse recurso, você pode estar imprimindo outros recursos parecidos com esse, que você também encontra lá na internet, ou você pode estar também levando alguma boneca que você tenha em casa para que represente Ana ou alguma das mulheres da Palavra de Deus. Nós também ainda falamos de várias mulheres da Palavra de Deus. Aqui nós confeccionamos essa imagem e colocamos o nome da personagem. Quem foi Ruth? Ruth foi amiga e companheira. Quem foi Raquel? Raquel, a mulher de Jacó. Essa imagem com esse tema é importante demais, tia, porque a criança faz referência da imagem junto com a frase. E quem foi Sara? Sara, a mulher da promessa, né? Sara pedia ali uma promessa, estava aguardando uma promessa do Senhor. Foram trabalhados vários personagens, inclusive Esther, Débora, Eva, a primeira mulher, Ana, como falei para você, Ruth e Raquel. Nós trabalhamos dessa forma com as crianças de 3 a 7 anos de idade. Você pode estar revisando essa aula justamente dessa forma. Aqui é um papelãozinho, a imagem está colada com um palitinho de picolé. Fica fácil para visualizar todas as crianças. Você pode depois fazer em círculo a sala de aula e passar de mão em mão para que eles vejam e memorizem a personagem de cada um. Essa daqui, deixa eu pegar aqui, nós trabalhamos com as crianças maiores.
e fizemos um jogo com eles, né? E aqui atrás tinha a frase: Ruth, amiga e companheira. Então, nós viramos de cabeça para baixo e nós fazíamos pergunta: quem foi a mulher amiga e companheira? Então, eles tinham que responder de acordo com a palavra de Deus. Alguns erraram, alguns trocaram as frases, né? Quem foi a mulher juíza que se levantou junto com Baraque? Aí eles ficavam lá pensando e davam sugestão, né? Alguns acertou que era Débora, e isso é muito bom porque as crianças de 8 a 12 anos é a hora deles começarem sim a praticar o estudo da palavra de Deus. Aqui também nós trabalhamos com eles com as crianças de 8 a 12 anos, nós trabalhamos também nesse mesmo dia o Wi-Fi do céu. Esse daqui, deixa eu ver se dá para mostrar. Opa, balancei um pouquinho a câmera aqui. Wi-Fi do céu. No Wi-Fi do céu, conexão ao ponto, conexão total, apto e parceria. Nós precisamos adquirir o hábito de orar. Por isso que fomos trabalhar com ele. Dessa forma, as crianças começam a entender que a oração precisa ser adquirida como um hábito de tomar banho, de escovar o dente, de comer, e precisa ter o horário. Como em toda a nossa vida, a gente precisa de uma rotina, de um horário. O horário de ir para a escola, o horário de chegar em casa, o horário de brincar, o horário da tarefa da escola, o horário do exercício. Então, assim nós também colocamos aqui o horário da oração. Logo em seguida, nós trabalhamos com ele a conexão ativa. Isso ainda para as crianças de 8 a 12 anos de idade. Conexão ativa, e eles levaram para casa um plano de oração. E nós trabalhamos dessa forma. Introduzimos com ele que esse planner de oração funciona como um devocional. Todos os dias ele foi colocando segunda, o que ele orou na segunda, na terça, o que ele orou, se ele colocou o versículo bíblico, e no final, quando ele retornou no outro domingo, ele trouxe de volta o que ele colocou aqui, o que é importante para você, o que foi mais importante na oração. Também nós precisamos que eles colocassem aqui o horário da oração e o lugar. É importante sempre frisar que eles podem orar em qualquer lugar, mas a Bíblia recomenda que nós precisamos entrar dentro do nosso quarto e fechar a porta. Quando a gente fechar a porta, aí ali a gente começa a orar. Mas você pode orar de várias maneiras, andando, falando, conversando, em secreto, em silêncio. Conversando, sim, você pode estar conversando com outra pessoa, mas ao mesmo tempo você está em silêncio, conectado com Deus. E para isso nós construímos um dado. Esse dado foi o dado da oração. Deixa eu lhe mostrar aqui. Como posso orar? E esse dado foi trabalhado com as crianças de 3 a 7 anos de idade. Eles jogavam o dado e aonde caía, tinha que orar. Então, quando caiu aqui, olha, nesse daqui, andando, a gente pedia para a criança fazer uma volta na sala e orar andando. E quando caía aqui nessa daqui, adoração, a gente pediu para a criança louvar um hino de adoração. Olha que legal! E foi muito bacana essa aula, eu participei, eu estava lá e eles não sabiam, né, que podia orar andando, adorando, sentados, em pé. E esse daqui tem mais um em pé, é isso mesmo, de joelhos, adorando, andando em pé. Pode orar sim, mas o ideal é você separar um lugarzinho para você se conectar com Jesus, né? Logo em seguida nós trabalhamos também o tema principal dessa mensagem das mulheres, foi Provérbio 31:10, que fala de todas as mulheres virtuosas. As crianças de 3 a 5 anos foi ministrado os fantoches, as conversas de 2 fantoches,
para ilustrar bem como uma mulher de Deus pode se comunicar com Deus através dos fantoches. No dia 11/3, nós ministramos a oração da mulher da Bíblia. Aqui nós também trabalhamos a oração de Esther, 4:16. A oração de Esther foi muito boa, essa mensagem, porque Esther foi uma moça sem perspectiva de vida, que não tinha pai, não tinha mãe, era órfã, mas Deus sempre esteve ali com ela. E para a oração de Esther, nós trabalhamos dessa forma, a caixinha da oração. Todas as crianças que sabiam ler e escrever, principalmente as de 8 a 12 anos, escreveram seus pedidos de oração. As crianças de 3 a 7 anos de idade, que alguns não são ainda alfabetizadas, nós ministramos o pedido de oração através de desenho. Ela desenhou o que ela queria e foi colorir e colocou na caixinha de oração. Se você não tem esse recurso da caixinha de oração, você pode estar fazendo uma caixa de papelão pequena, uma caixa de sapato e colocar um pedidos de oração, uma lata de leite que pode colocar o rótulo caixa de oração. Você pode estar fazendo também uma forma de bem bacana que eu já fiz com eles, colocar dentro de um potinho os pedidos de oração e depois um potinho com tampa, e depois você tampa como se fosse uma garrafa transparente e você guarda ali, você coloca a tampa dizendo que está guardado e que Deus está vendo aquele pedido de oração. Logo em seguida, nós tivemos a oração de Samuel, a criança que ouviu a voz do Senhor. E para essa aula nós trabalhamos com esse recurso visual, as orelhas de Samuel, para ilustrar que Samuel ouviu a voz do Senhor. Você tem ouvido a voz do Senhor? Tia, preste atenção se você está ouvindo a voz de Deus. Então aqui, essa aula foi ministrada para as crianças de 3 a 7 anos de idade. Já para as crianças de 8 a 12, nós trabalhamos também com o mesmo tema, porém, eles foram lendo o versículo, lendo o capítulo todo de Daniel e comentando cada versículo. E principalmente, esse daqui foi muito legal, você pode levar um cotonete e falar que Samuel precisou estar com o ouvido limpo para ouvir a voz do Senhor. Então, o que essa criança tem escutado aí, hein? Tem escutado alguns palavrões que não agrada a Deus e tem deixado o ouvido sujo. Música que não é do Senhor, os louvores que não são do Senhor. Olha, tem que ouvir música de Jesus, né? Então, esse daqui foi o nosso recurso visual para as crianças de 3 a 5 anos de idade, com o tema principal de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, sobre a oração e a voz do Senhor que chegou até Samuel. Logo em seguida, no dia 18/3, nós ministramos para eles a oração é a nossa ligação com Deus. E para concluir a nossa aula revisão, no dia 18/3, nós tivemos Mateus 18:10. Não impeça de vir a mim todos esses pequenininhos. Olha, tia, grande responsabilidade nós temos com esses pequenos, porque Deus quer que nós conduza a criança até a Cristo, através da sua criatividade, da sua oração, da sua ministração. Não deixe que as distrações desse mundo ou cansaço, se estiver cansada, pare, dê uma pausa, descanse o corpo, depois volte para a aula com todo o gás, porque Deus se agrada que nós sejamos que nós conduzimos as crianças até a Ele. Então, Mateus 18:10, a oração é a nossa ligação com Deus. Aqui você pode ver, eu desenhei um celular. E aqui tem o Wi-Fi e aqui tem o céu. Porém, esse telefone não é o nosso telefone celular, é a nossa palavra, né? É a palavra de Deus que a gente leva para eles através da Bíblia. E nós também, em seguida, a gente foi ministrar no dia 23/3
A mentira não combina com a oração. Esse tema eu sei que é um pouco pesado, mas nós precisamos trabalhar a verdade com as crianças, principalmente porque dia 1º de abril se comemora o Dia da Mentira, mas nós sabemos que isso é uma farsa de Satanás em forma de brincadeira para valorizar os feitos do nosso adversário. E nós fizemos 2 recursos visuais com a boca, que tem 2 bocas, né? A boca da verdade e a boca da mentira. Foi muito criativo, você pode estar revisando. Essa é a boca da mentira e essa é a boca da verdade, onde foi retirado as frasezinhas da boca. Essa daqui, que é a da mentira: derramei suco no colega, derramei suco no chão e falei que não foi eu. Então, e essa daqui é a boca da verdade, onde tem as frases também sobre a verdade. Empurrei meu colega, me perdoe. Outras frases que eu coloquei aqui dentro dessa boca. Lá no canal Vamos Fazer, eu ensino passo a passo como você construir esse recurso visual. Também nós fizemos esse daqui, olha. Quando falamos a verdade, nosso coração fica limpo e Deus se agrada e nós andamos felizes e contentes porque sabemos que estamos em sinceridade com o Senhor. Já esse daqui, olha aqui, quando nós mentimos e somos descobertos com a mentira, eita, nosso coração fica o quê? Preto, né? E Deus não se agrada também. Tá aqui o coração branco e o coração preto. E para terminar, nós trabalhamos com esse tema principal, João 8,44, porque ele é o pai da mentira. E a gente sabe, né, que mesmo que eles são crianças, eles ainda de vez em quando soltam uma mentira na sala de aula, diz que fez a tarefa sem ter feito, esconde um brinquedo do amiguinho. Então nós precisamos desconstruir essa mentira, né? Às vezes as crianças falam que não tem coragem de falar para o papai e para a mamãe a verdade com medo de apanhar. Mas nós devemos sempre dizer que se a gente falar a verdade para Deus, Ele vai se alegrar e se aproximar de nós. Se falarmos a mentira, a gente perde a amizade. Não trabalhe a punição. Olha, nosso Deus é um Deus que pune, Ele vai ficar chateado com você. Você não vai perder a salvação. Não, tia, essa não é a metodologia correta de ensinar sobre a verdade de Deus. Nós precisamos falar que Deus vai se afastar e nós perdemos a amizade do nosso Pai Celestial. E foi construído uma plaquinha, essa tarefa foi construída uma plaquinha. Essa plaquinha é de uma das crianças de 3 a 5 anos. Ela coloriu e me deu. E ela começou a colorir, olha, muito lindo, cada letrinha uma cor. E aqui ela disse que não ia colorir para não ficar com o coração preto. Olha que lindo, que bacana. E aqui ela coloriu de vermelho, porque ela entendeu lá no semáforo que nós ensinamos no começo do mês que é proibido, né, o vermelho. E para concluir, você pode estar falando sobre o Dia da Mulher, que foi também no mês de março, e está aplicando essa flor, onde cada pétala representa uma qualidade da mulher na nossa sociedade. A mulher como mãe, a mulher como tia do Ministério Infantil, a mulher como pastora, a mulher como profissional, a mulher como esposa. E essa flor você também encontra lá no meu canal, que está o anexo desse arquivo para impressão. E deixa eu colocar aqui perto, aqui tem amorosa, carinhosa. Você imprime a quantidade de pétalas pela quantidade de crianças, porque aí você vai dar uma pétala a cada criança para ele escrever o que ele quer. As crianças maiores. As crianças menores podem desenhar, em seguida recortar, entrega para a tia e a tia monta esse recurso visual. E aqui representa a mulher com várias qualidades. E então, vamos agora para o nosso mês de abril,
que vai ser muito legal, cheio de ideias e criatividade. Dia, aplique seu coração em oração, em jejum, porque Deus tem muito mais para fazer através da sua vida. Tenha uma boa aula e nós nos encontramos em abril.